Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como preparar banhos de ervas, o que fazer, o que não fazer, quais são as etapas que precisa passar. E se por acaso tu tem alguma dúvida na hora que vai preparar banho de ervas ou então nunca fez nenhum tipo de banho de ervas, fica comigo nesse vídeo. Mas antes, aproveita e se inscreve no canal, dá um like no vídeo e ativa o sininho para continuar recebendo notificação. Então vamos lá. Basicamente a gente vai precisar de 4 etapas para preparar o nosso banho de ervas. A primeira dela é a limpeza energética. Por exemplo, essa canela que eu comprei no supermercado, ela não está sendo manipulada só por mim. Ela antes foi manipulada por diferentes mãos. Leia desde lá do momento de colheita dela, até colocar na embalagem, até passar para o supermercado e até ficar exposta na prateleira do supermercado e eu ter comprado. O que acontece? Ela passou por diferentes lugares, diferentes mãos e ela recebeu interferência energética de diferentes fontes. Ou seja, aqui não contém mais só a energia da canela, ela também acaba tendo resquícios energéticos de onde ela passou e de quem ela foi manipulada. O que a gente faz quando a gente limpa energeticamente? A gente retira esses resquícios energéticos para que a gente tenha a real energia da canela que a gente vai utilizar nos nossos banhos de erva. Tá, Gabi, como é que eu limpo energeticamente? A gente pode usar diferentes tipos de instrumento para limpar a energia dessa planta. A gente pode usar palo santo, pode usar incenso, pode usar vela, pode usar sade ou então sálvia branca, é mais comum fora do Brasil. E se por acaso eu não tiver nenhum desses tipos de instrumento, eu não consigo limpar as minhas ervas, consegue. A gente pode usar a água corrente, ou seja, vai abrir a torneira, deixar só um fiozinho de água, vai colocar a tua planta ali e enquanto aquela água estiver escorrendo, tu vai intencionar que ela tá limpando essas energias resquícias da planta. Outra coisa, Gabi, eu vou fazer isso só com uma planta do meu banho de ervas ou eu faço com todas? A gente precisa fazer com todas as plantas, porque todas receberam interferência energética, então todas precisam de limpeza, para que esse banho energético final, ele tenha um potencial máximo dele. Segunda etapa, potencializando as ervas. O que a gente vai fazer de potencializar as ervas? Basicamente, vamos pegar aqui o meu manjericão. O que eu vou fazer? Quando a gente limpou energeticamente, a gente retirou as energias resquícias, mas a gente acaba também tirando um pouco da energia da planta, não tem como separar as coisas. O que eu faço na etapa de potencializar? Depois que eu retirei o que interferia, eu vou potencializar a energia real da planta, ou seja, eu vou realçar a energia do manjericão, eu vou realçar a energia da canela que eu limpei. Tá, Gabi, como é que eu faço para potencializar as ervas? A gente tem diferentes meios para potencializar essas ervas, tá? Eu, por exemplo, sou reikiana. Eu aplico reiki nas minhas plantas. Pode ser alguém que tem habilidade com pedras e cristais, consiga potencializar através disso, ou radiestesia, tem outras tantas maneiras. Gabi, não sei nada disso, não faço nada disso. Consigo mesmo assim fazer? Claro que consegue. A gente tem a natureza aqui ao dispor da gente, nos dando várias opções além dessas, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, depois de limpar energeticamente essas ervas, eu posso expor ao sol. Ou então, expor à lua. Ah, Gabi, mas se estiver chovendo, eu exponho a chuva. Ou então, eu ainda posso colocar em contato com a terra. São maneiras em que tu vai fazer a conexão de novo com uma energia para aquela planta, ou seja, usa o sol, usa a lua, usa a chuva, usa a força e a energia da terra para potencializar aquelas ervas. E isso realmente vai dar o resultado. Não importa o meio, mas importa que tu não pode pular essa etapa, que tu precisa reacender a total energia que tem naquela planta ali. Terceira etapa,
a manipulação das ervas. Então é a hora que a gente vai enfiar mais ainda a mão na massa. E para manipular as ervas, eu tenho diferentes maneiras de manipular, depende do tipo de erva que eu estou usando ali. Ou então o mix que eu fiz de ervas também eu vou ter que fazer tipos de manipulação diferentes para um mesmo banho de ervas, tá? A primeira delas é a maceração com ervas frescas. Então, tudo que for ervas frescas eu vou macerar. O que é macerar? Eu vou colocar num bowl água, temperatura ambiente, água da torneira, e eu vou colocar essas ervas dentro. E vou friccionar essas ervas com a minha mão, esfregando uma contra a outra, para retirar o suco dessa erva que vai começar a deixar ali na água que eu coloquei no bowl. Segundo tipo de manipulação que eu posso fazer é o por infusão, que eu vou utilizar quando eu tiver ervas secas, tá? Como, por exemplo, aqui eu tenho capim-limão seco. Então, é como se eu fosse fazer um chá. Eu vou ferver a água, depois que eu ferver a água, eu vou colocar ela num bowl e vou virar as ervas secas e tampar. E vou deixar ali em infusão por pelo menos uns 10, 15 minutinhos, para que extraia toda a energia da planta, certo? E tem ainda uma terceira opção, que é usada para quando a gente tem cascas, ou então raízes, no caso aqui o gengibre, ou então peles de frutos. Por exemplo, aqui eu tenho casca de cebola e casca de alho. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma fervura. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar elas dentro da água e vou ferver junto com a água para conseguir extrair a energia delas, tá? Por que é importante eu saber que tipo de manipulação eu vou fazer para cada tipo de erva que eu tenho? Porque cada tipo de erva vai exigir uma forma de extrair energia. Aqui, ela tá viva, eu não preciso colocar calor ou fazer uma ação para extrair a energia dela, eu só preciso friccionar e transmitir ela para a água que eu tô colocando ali. Porém, quando eu tenho ela seca, ela tá inativa, então eu consigo ativar colocando calor nela e aí retirando a energia através do calor. E no caso ainda de casca ou raiz, ou então peles de coisas, pele de maçã, ou então casca de cebola, casca de alho, o que eu vou fazer? Eu preciso retirar, porque isso aqui tá duro, isso aqui tá... A energia da planta tá contida muito dentro, eu preciso extrair. Então, por isso que eu preciso ferver esse tipo de planta, certo? E é bem importante a gente saber as diferentes maneiras de manipular. Quarta etapa, a gente vai juntar, ou seja, unir o nosso banho de ervas. O que eu quero dizer com unir? Por exemplo, geralmente um banho de ervas, se a gente conseguir tudo fresco, tudo bem, a gente vai só macerar e deixar ali descansando por 1 hora. Mas geralmente a gente tende a misturar as ervas, acaba usando um pouco fresco, um pouco seco, ou então até usando algum tipo de casca ou raiz. Então eu preciso unir esse banho no final. Eu preparo, eu manipulo, como eu disse anteriormente, de diferentes formas, mas eu preciso unir. Então como é que eu faço a união deles se necessário, se eu não for usar só um tipo de ervas? Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu estiver macerando as minhas ervas frescas, eu vou colocar as minhas cascas, raízes ou então peles para ferver na água. Depois de fervida essa água com essas plantas aqui, eu vou colocar ela num bowl. E nesse bowl eu vou colocar a erva seca e tampar. Porque daí eu já aproveito aquela água que eu fervi, essas plantas, para fazer a infusão das minhas ervas secas. No final, quando isso aqui estiver bem morninho ou já mais gelado, eu vou misturar tudo numa grande vasilha, num grande recipiente.
Após finalizar todas as etapas, o nosso banho de ervas vai estar pronto, tá? E aí eu aconselho vocês que fique pelo menos 1 hora todas essas ervas misturadas em contato. E depois, se vocês quiserem, vocês podem coar ou não as folhas, tá? Geralmente as pessoas optam por coar para não ficar pedaço de galho, folha, principalmente mulherada com cabelo. Mas não tem problema nenhum, não interfere em nada no nosso banho energético, coar ou não. A terminado o período de descanso ali que eu falei de 1 hora, com todas as ervas em contato, a gente vai para aplicação de fato no nosso corpo. O que a gente vai fazer? A gente vai geralmente colocar numa vasilha maior, pode ser uma tipo essa daqui, ou bacia ou balde, não importa. Coado ou não, já falei que não importa também. E aí a gente vai no banho, pro banho. O que a gente vai fazer lá? Quando a gente estiver tomando nosso banho de higiene, antes de desligar o chuveiro, a gente pega essa vasilha e completa com água quentinha do chuveiro. A intenção é que esse banho de energização, ele seja quentinho e não que ele seja frio, tá? Às vezes as pessoas acabam se banhando frio, não é legal a sensação. Pode colocar água quente do chuveiro. Colocou a água quente do chuveiro, bastante o suficiente para banhar todo o teu corpo, desliga o chuveiro e intenciona tudo aquilo que tu quer que o banho de energização traga para ti, traga para o teu corpo energético, para tua vida, para as coisas que tu quer que mude, e aí tu vai banhar. Gabi, pescoço para baixo ou banho a cabeça também? Gente, se vocês não têm nenhuma restrição religiosa que condene o fato, ou que pelo menos restringe o fato de se banhar a cabeça, deve se banhar a cabeça. Por quê? Porque alguns dos nossos principais chakras que devem ser limpos estão localizados na região da cabeça, que é o coronário e é o frontal, e ainda por cima o laríngeo. Então a gente precisa banhar essa região, a gente precisa limpar essa região para reenergizar, tá? É importante. Se tu não tens uma restrição, banhe a cabeça também. Não há nada de errado quanto a isso, tá? Pelo contrário, vai ajudar a potencializar o banho de ervas de vocês, certo? Terminou de banhar, virou tudo, fica um tempo ali, faz uma oração, respira fundo pelo menos umas 3 vezes, sente a sensação da erva, sente o cheiro, o aroma que sobe do banho de ervas e depois se seca e, enfim, evitem lugares agitados para ir, não saiam quando vocês tomarem banho de ervas, de repente façam no período da noite que vocês vão dormir em seguida, porque até umas 8 horas esse banho energético ele vai estar mexendo com a energia de vocês para limpar. Então é um período muito importante que vocês cuidem o que vocês vão fazer, justamente para que não acabe estragando ou deixando tudo em vão, todo esse trabalho que vocês fizeram de limpeza energética em função de algo que vocês vão fazer posterior, tá? Então prestem muita atenção nisso. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito das etapas, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo a todos vocês, certo?